Então, hoje o tema será sobre a reforma tributária. E com isso, nós temos um colega que é economista, advogado e secretário estadual da Fazenda do Maranhão. Marcelo, seja muito bem-vindo. Obrigado. Obrigado, Wagner. É um prazer estar aqui. A agência Marandu, acho que é administrado pela UEMA, na sua presença. Então é um prazer muito grande estar aqui. Marcelo, eu que agradeço a sua disponibilidade. A gente sabe que a Secretaria de Fazenda tem fazendo um trabalho enorme para evoluir na parte tecnológica, digital, que possa estar atendendo tanto nossos usuários da parte pública, mas também o setor empresarial. E, ultimamente, a gente soube de uma grande notícia, que foi a evolução da nossa nota do Estado, da capacidade de pagamento. Se você puder estar explicando o que aconteceu, que a gente pôde ter essa mudança aí significativa. Bom, houve de fato uma mudança significativa esse ano. O Maranhão saiu da nota de Capag B para Capag A. Isso é a partir de um trabalho que vem sendo desenvolvido já há algum tempo, inicia com o governador Flávio Dino e agora com o governador Carlos Brandão, que obteve essa conquista para o Estado do Maranhão e para a população. É importante a gente destacar, às vezes, alguns conceitos muito técnicos, a gente precisa traduzir para que a população, para que as pessoas possam entender e possam avaliar o tamanho da conquista. Quando a gente fala que um Estado, ou qualquer Estado, saiu de uma nota Capag C ou Capag B para a melhor nota possível, que é a A, que é a que o Maranhão conquista agora, a gente está falando da facilidade de obtenção de empréstimos através dos diversos organismos internacionais e ao mesmo tempo, uma redução dos juros, porque você tem uma redução do risco na percepção do empréstimo e isso leva necessariamente a uma redução dos juros. Então, na prática, significa que o Maranhão pode obter mais empréstimos, que o Maranhão tem uma solidez fiscal que permite a obtenção de mais empréstimos e com juros menor, porque o risco que o Estado do Maranhão tem hoje de não liquidar qualquer tipo de dívida, né, é baixíssimo, nenhum. Então, Maranhão sai de B para A, e é uma conquista muito grande por essas razões que a gente acabou de expor. Marcelo, isso aí é uma grande notícia, porque a gente vê essa possibilidade de economizar nesse pagamento das taxas de juros, que a gente poderia estar tendo esse gasto a mais. E aí, com isso, acaba refletindo também no trabalho e na distribuição de como aplicar esses recursos que estão disponíveis. Né? E, acima de tudo, Wagner, é a consolidação de um trabalho. Você sai da pós-pandemia, você tem um mundo do pós-pandemia, que é um mundo bastante desafiador, e aí, em tão pouco tempo, você consegue reequilibrar as contas do Estado, reduzindo despesas e, ao mesmo tempo, ampliando a base tributária que possibilita um aumento da receita. Então, você tem, de um lado, a redução de despesa, do outro lado, a ampliação da receita, que acaba influenciando nos indicadores que compõem a Capag. Isso, Marcelo, a gente também pode estar observando que houve uma coordenação, né, que começou por vocês e deve ter dado um reflexo nas outras secretarias. Essa parceria, essa união é fundamental, né? É fundamental, um trabalho coordenado pelo governador Carlos Brandão, a CEPAM atuando muito fortemente na questão do orçamento e no controle de gasto, e a Fazenda na obtenção da receita. Então, receita e despesa são as duas categorias básicas, com alguns indicadores, com as pequenas variações, mas sempre levando em consideração, seja no numerador, seja no denominador, a capacidade de obtenção de receita e de redução de gastos. Então,
basicamente o resultado que nós conquistamos é um resultado que consolida esse trabalho de redução de despesas desnecessárias e, ao mesmo tempo, de ampliação da receita pública, que possibilita a execução da política de investimento do governo. Wagner, a gente sabe que nada em economia assim, é muito isolado. Você tem redução de despesas, você tem ampliação de receitas, você tem um nível de solidez fiscal mais alto, mas é importante que a gente destaque, isso tudo deve se traduzir, se traduz numa política pública de investimento. O Maranhão hoje, certamente deve estar entre uma capacidade de investimento de 11%, 12%, 10% a 12% da receita corrente líquida, o que coloca o Estado dos maiores níveis de investimento do país, entre as unidades da federação. Por que isso é importante ter um nível de investimento elevado? Porque é geração de emprego, é geração de renda, é dignidade para as famílias. Um outro indicador que vem se associar ou somar a essas variáveis, essas grandes variáveis econômicas, é a geração de emprego no Estado. Você vê praticamente todos os meses o Maranhão entre os que mais geram empregos a partir de informação do próprio CAGED. Então, devemos ter hoje também um nível de geração de emprego entre os 5 maiores do país. Então, emprego, investimento, ampliação de receita, redução de despesa, conjunto de variáveis aí, macroeconômicas que demonstram e que evidenciam a situação de solidez fiscal e econômica do Estado do Maranhão. Isso, Marcelo, a gente escuta muito através do setor de investimento, o empresariado, eles estão olhando agora com mais cuidado. Então, a gente teve esses índices que se sobressaíram, tem um controle maior, então isso está chamando bastante a atenção dos nossos investidores. E isso é muito bom para a gente, porque a gente vê o reflexo, como você citou, emprego, melhoramento da renda das pessoas, os negócios em vários setores também estão sinalizando esse crescimento econômico. Essa observação ela é importante porque revela que a gente tem uma certa segurança jurídica, que há uma segurança jurídica no Estado que permite a atração dessas empresas. Quando a gente fala, evidentemente, que o Estado do Maranhão tem um nível de desempenho, tanto em investimento quanto de geração de empregos, por exemplo, é claro que a gente está falando de parcerias com a iniciativa privada. O Estado impulsiona, dinamiza, orienta, de certa forma, a alocação dos recursos produtivos, mas quem efetivamente contrata é a iniciativa privada. Então, fruto dessa parceria entre iniciativa privada e governo do Estado do Maranhão que a gente tem conseguido ampliar e alcançar bons resultados do ponto de vista econômico-fiscal. Agora, Marcelo, nesse levantamento, nessa melhoria da nossa economia, esse desenvolvimento, tem algum setor específico que fez que a gente acelerasse? Se foi na parte de indústria, comércio, o que você sentiu e observou que deu esse impulso? Na verdade, Wagner, a gente tem um crescimento. Quando você tem uma dinamização da economia, uma aceleração do crescimento econômico, você vê isso se espraiar por todos os setores produtivos. Agora, é evidente que o Maranhão é um estado de uma vocação agrícola muito grande, mas há projeto de desenvolvimento industrial que vem cada vez mais se ampliando, e a gente já vê uma participação da indústria já maior na atividade econômica do Estado, que é extremamente relevante. Assim, como economista, Wagner, acho que um grande desafio que nós temos é, de fato, consolidar o Maranhão como um grande polo industrial e diversificar essa base produtiva no Estado.
A atividade agrícola ela é muito importante. O Estado do Maranhão deve muita atividade agrícola, mas é importante que a gente tenha uma diversificação, que a gente evolua ainda mais para que a gente possa sair de produtos primários, de produtos de commodities, para ter, de fato, uma consolidação da indústria no Maranhão. Temos tido avanços. Hoje mesmo, Wagner, eu recebi um resultado, um estudo da Fundação Getúlio Vargas, a partir de informações que eles obtiveram das nossas bases de dados, um estudo que está sendo feito não só para o Maranhão, mas parece que para o Mato Piba, de um modo geral, em que é dimensionado o volume de empregos gerados pela política de incentivo fiscal. Hoje nós temos, segundo a Fundação Getúlio Vargas, um estudo que acabei de ser apresentado, cerca de 110 a 120 mil empregos sendo gerados por uma política de incentivo fiscal. É uma política de incentivo que tem um peso maior na indústria, mas também tem uma atividade, também voltada à atividade comercial, principalmente o comercial atacadista. Certo. Marcelo, a gente sabe que essas informações de dados e indicadores é fundamental. Inclusive, eu já tive a oportunidade de pegar muitas informações através de serviços contratados de empresas, e a base de dados hoje que a Cefaz tem é fabulosa e precisa. Então, isso ajuda demais para a gente elaborar os estudos e tomar decisões de investimento. Isso aí é um fruto que a gente viu, uma evolução forte. Então, houve um investimento pesado na parte de tecnologia por parte da Cefaz, correto? Há um investimento, assim, para que a gente entenda, qualquer fisco hoje, seja de qualquer unidade da federação, eu não vou falar de municípios porque eu não conheço muito a realidade, tão bem a realidade dos fiscos municipais. Um ou outro das cidades grandes, sim. Mas se você for pegar hoje os fiscos, de um modo geral, 60% a 70% do total de gastos é com tecnologia. Só para que a gente tenha uma dimensão do que isso significa, 60% a 70%. Hoje nós temos cerca de 1,5 milhão de documentos fiscais emitidos diariamente. Se você multiplicar isso por 30, multiplica 30 dias do mês, multiplica por 12, que é os meses do ano, e multiplica por 5, que é o período mínimo que a gente tem que guardar essas informações. Então, um volume de dados só para guardar é absurdo. Você tem que ter um parque tecnológico muito grande, isso acontece com todos os fiscos. Você tem que ter pelo menos 3 backups ou base de armazenamento dessas inúmeras informações. São, como você disse, informações muito valiosas e que a Secretaria de Fazenda do Estado do Maranhão entende que devam ser disponibilizados para a população, é claro, preservando o sigilo fiscal, preservando a privacidade dos dados em relação às empresas ou às pessoas físicas, mas os dados agregados, a gente faz questão de trazer, de divulgar, porque são informações que permitem estudos da academia, das pessoas que têm interesse no assunto, e não são poucas, e cada vez mais, Wagner, isso me deixa contente, eu vejo interesse nessas questões fiscais, questões relacionadas à renúncia, isenções, cada vez mais crescendo. Então, a gente disponibiliza essas informações para que a gente possa ter esses estudos, para que isso possa retornar como informação para a gente, como acabou de retornar da Fundação Getúlio Vargas, nós disponibilizamos e recebemos esse estudo de volta, e também para permitir o controle social, ou seja, o controle por parte da arrecadação, da população. São recursos públicos que a população tem que ter conhecimento, pelo menos de forma agregada, e que possa também fazer a sua avaliação e seu controle social sobre essas informações. Certo. Agora, Marcelo, a gente viu que o empresariado ele está mais
ousado em saber informações sobre o estado do Maranhão. Isso é muito bom, porque antigamente a gente não tinha esse interesse. E com a infraestrutura informacional, a qualidade, a segurança jurídica que está sendo proporcionada, então coloca o Maranhão como prioridade da região aqui Nordeste, até mesmo no Brasil. Antes o pessoal olhava outros estados e aí, eventualmente, olhava para o Maranhão. Hoje, a gente já sente isso ao contrário, porque tem essa percepção do potencial que a gente tem aqui no estado e também da nossa evolução na parte de infraestrutura logística, que isso contribui bastante para desenvolvimento e atração de negócios. É importante isso que tu falas, Wagner, até para a gente poder destacar algo que eu considero assim, relevante, porque isso sempre vem à mesa quando você vai fazer uma reunião setorial com os diversos setores econômicos. É o fato de que você ter informação, ter transparência, divulgar o que puder ser divulgado, para que a própria classe empresarial possa tomar decisões. As informações que o Estado dispõe, elas são extremamente relevantes para a decisão empresarial. E aí você me fala da questão de infraestrutura. A infraestrutura, ou seja, é algo que a gente vai ter cada vez mais em evoluir, porque ela é extremamente determinante para a decisão de investir. Até mais importante do que a questão de carga tributária. Você ter uma estrutura logística que permita uma estrada que passe próximo da sua fábrica, que possa possibilitar, que possibilite levar esses recursos através dessas estradas e da construção de investimento público, e possa isso facilitar o escoamento da produção. Assim, sem isso, você pode ter uma fábrica que seja relevante, mas se você não estiver próximo do seu mercado consumidor, e aí toda essa infraestrutura, especialmente a rodoviária, facilita. Se você não tiver isso, não adianta você falar de carga tributária mais alta ou mais baixa. E aí é importante destacar isso, Wagner, porque é um dilema que tem que ser solucionado com muito equilíbrio. Por um lado, uma renúncia fiscal, ela estimula a decisão de investir em determinada unidade da federação, porque a carga tributária é mais alta ou mais baixa. Mas, por outro lado, esse mesmo recurso da renúncia fiscal é o que cria a estrutura logística, a infraestrutura, que possibilita os recursos para o Estado para a construção dessa infraestrutura, é o mesmo caixa. Então, você tem que ter um certo equilíbrio entre investir em infraestrutura, redução de carga tributária. Lembrando sempre que você reduz carga tributária, você reduz os recursos do Estado para investir em infraestrutura. E o Maranhão e aí a gente precisa sempre destacar isso, o Maranhão tem um diferencial competitivo. Isso, se você for conversar com os empresários, você conversa sempre, vai constatar que o Maranhão tem uma das melhores estruturas portuárias do Brasil. Além de ter evoluído bastante na parte de ferrovias, de ferrovias, a gente precisa criar toda essa área de escoamento. Também tem feito esse investimento, melhoria. Então, esse conjunto está trazendo muitas pessoas a olharem com muito cuidado. E principalmente a nossa capacidade do complexo portuário aí, que é usado e está expandindo, que isso também atrai bastante negócios. Mais do que expandindo, né? Eu vejo da seguinte forma, Wagner. Primeiro, uma administração portuária muito bem feita,
tempo de espera muito curto dos navios, o custo logístico baixo, uma proximidade com os principais mercados consumidores ou fornecedores, e você vê um esforço do governador Carlos Brandão de integrar os diversos modais Que é com fundamental, o né? modal portuário, principalmente, que é a nossa principal saída aqui do estado do Maranhão. Então, é uma ampliação planejada, uma ampliação organizada, no sentido de que se integra, se sistematiza junto com os demais modais, rodoviários e ferroviários. A gente praticamente tem pouca navegação de cabotagem, né? Certo. Agora, Marcelo, você tocou num ponto importante. A gente está diante aí do cenário da reforma tributária que já começa a ter os seus passos iniciais em 2026. Como que a estruturação do Estado está vendo e se transformando para adequar e dar o melhor suporte possível para o empresariado? A gente sabe que o empresariado ainda está meio confuso, então seria muito bom você dar esse esclarecimento, alguns alertas que podem ser levados em consideração para que a gente possa fazer esse início e percorra essa transição com mais calma, né? E menos ansiedade. A gente tem um marco na estrutura fiscal nacional, que é a reforma tributária. Ela é uma reforma tributária sobre o consumo, unifica tributos sobre o consumo, facilita muito o processo de pagamento do imposto, que de fato o que as empresas gastam eu não estou falando do desembolso para pagar o tributo em si, mas para calcular o tributo, de fato é algo que está além do razoável. Há um gasto, há um custo de conformidade para que você possa pagar os seus tributos, além do pagamento em si. Então, a reforma tributária veio para simplificar e simplifica bastante. Ela é uma reforma que inicia em 2026, a partir de 1º de janeiro de 2026, e vai terminar lá em 2032. Ela não é só uma reforma tributária que unifica tributos, principalmente isso, mas não só unifica. Mas nós temos temas muito relevantes associados ou no bojo da reforma tributária, como é a questão das renúncias fiscais. Então, 2032, não há mais nenhum tipo de possibilidade de incentivo fiscal pelas unidades da federação. É possível uma migração para benefício de natureza não tributária para atrair empresas, mas esse contexto ainda não está muito claro do que vai acontecer, mas eu apostaria nisso. Os estados e a própria União, o Estado de modo geral, se movimentando no sentido de ter novos mecanismos de incentivo que não sejam o puramente tributário, mas, por exemplo, um incentivo financeiro. Até alguns estados hoje já têm alguns pequenos núcleos já se desenvolvendo em relação a isso. Então, o que é preciso a gente entender? É preocupante, é preciso que a população acompanhe, é preciso que as empresas acompanhem, porque é algo que, de fato, é muito relevante e vai mudar a vida das pessoas, mas também temos que enfrentar com não com tanta ansiedade. 1º de janeiro de 2026, inicia a reforma tributária. Sob o ponto de vista do Estado, você reduz em 0,01% o ICMS e esse 0,01% de ICMS que foi compensado com um ingresso adicional de 0,01% do novo imposto, que é o IBS. Então, você tem um destaque do 0,01% do IBS e, de algum modo, compensa isso com o ICMS. Para que isso? Porque começa em 2026. E aí vai crescendo aos poucos até a gente chegar em 2032. Para que nesse tempo, de 2026 a 2032, a gente possa, de fato, mensurar todas as consequências, inclusive quantitativas,
desse novo imposto, porque não é apenas trocar uma alíquota por outra, há uma ampliação da base imponível. Então, vou dar um exemplo para que as pessoas que nos assistem que sejam leigos. Antigamente talvez muitos que assistam sejam muito bem mais novos do que eu, mas eu vou dizer e você pode confirmar aí depois. Antigamente, para você assistir um filme, você comprava um CD ou DVD, ou se fosse uma música, comprava um CD, se fosse um DVD, se fosse um filme, você comprava um DVD ou fazia uma locação. Você tinha fisicamente algo, você tinha concretamente uma mercadoria sendo em circulação, um DVD de um filme. Hoje você não tem, a não ser que seja colecionador. Meu pai tem coleção de DVD, faleceu, mas tem a coleção de DVD lá. Hoje você tem tudo numa plataforma. Dessas plataformas de cinemas aí que eu não vou citar, plataforma streaming, né? Uhum. Você tem várias. Aquilo é mercadoria ou é serviço? Então, há sempre essas dúvidas, e isso sempre gera muita insegurança jurídica, e isso gera sempre muita perda de arrecadação. A reforma tributária vem, unifica, não é uma mera troca de alíquotas. Você vai ser indiferente para o novo tributo se é mercadoria ou se é serviço. Vai estar no campo de incidência, os estados vão poder cobrar, os municípios vão poder cobrar. E a contribuição de bens e serviços da União, de fato, é praticamente o mesmo imposto dos estados, refletido. Por isso se chama de IVA dual, duplo. Uma parte é da União, uma parte dos estados. Mas eu te digo que hoje, pelo que a gente vê, é basicamente o mesmo tributo, apenas repartido. Foi apenas uma opção do governo federal, do país, do Brasil, em vez de ter um IVA único, como acontece em alguns países, ter um IVA dual, como também acontece em diversos países. Não significa que um seja bom ou melhor. Pode significar que a gente talvez pudesse ter avançado um pouco mais em termos de simplificação e criado um único tributo. Mas, de todo modo, Wagner, um nível de simplicidade muito maior do que o que se tinha. Hoje, se diz assim, talvez um leigo, alguém razoavelmente informado, vai dizer assim, a gente tem, no país, isso é um absurdo, a gente tem 27 legislações de Estado, e a gente tem 5.000 e poucos municípios, cada um com a legislação. Então, o que a gente vai passar a ter? Uma legislação só para os 27 estados e para todos os municípios, e uma legislação só para a União. Mas, assim, a coisa era muito... Né, de trabalho para o empresário. Brutal. Mas, assim, a gente que está dentro, que participa dessa questão de administração de tributos há mais de 30 anos, a gente sabe que não são 27 legislações de Estado. É muito mais, porque começa assim... Você começa 27 legislações únicas, aí depois você tem uma legislação por setor de atividade econômica. Se você for olhando assim ao tempo, você vai ver mais ou menos isso. Uma legislação por setor de atividade econômica, aí eu vou ter uma legislação do comércio atacadista de peças de veículo. É uma legislação específica. Embora a alíquota seja a mesma, possa ser a mesma de outro tributo, mas quando você mergulha, é muito diferente. Então, você tem praticamente hoje, já deixou de ser setorial e passou a ser por produto. Então, você veio de 27 legislações de Estado e 5.000 de municípios, você passou a ter legislações setoriais, ampliou mais ainda, passou a ser legislação por produtos. E agora é uma oportunidade que a gente tem, de algum modo, de dar esse freio de arrumação e, de fato, vamos tentar simplificar um pouco mais. Acho assim, que, em termos de reforma tributária, a gente deu um passo importante em termos de simplificação. Embora, a gente já conversou até sobre isso mais longamente, eu acho que não mexe na estrutura da tributação no país. Talvez fosse, acho que claro, é evidente, nem talvez, é o que foi possível politicamente construir.
Mas o ideal é que a gente tivesse uma carga tributária menor sobre consumo e maior sobre renda e propriedade. Porque uma carga tributária, ela não incide, a gente diz assim, a carga tributária no Brasil é 33%. Não é 33% para a maior parte 30%. Uma boa parte dos setores, ela não chega igual. Ela não chega igual para uma pessoa que ganha até um salário mínimo, ela vai pagar o dobro de tributo de quem tem uma renda familiar de 30 salários mínimos. Então, você tem cargas tributárias mais pesadas para alguns setores e para alguns segmentos econômicos, e a reforma tributária não mexeu nisso. Uma tributação muito alta sobre o consumo, acima de 50% hoje da tributação tributo sobre consumo. ICMS, ISS, PIS, COFINS e podendo ser aí IPI. Mais de 50% da nossa carga está nesses produtos que é consumo. E aí você começa a ter os problemas que eu entendo sobre a demanda agregada. Uma desigualdade econômica muito grande, com uma carga tributária muito alta sobre consumo. Isso me parece um entrave, um óbice ao desenvolvimento econômico do país. Agora, Marcelo, você tocou num ponto importante. Você falou que, com o tempo, isso daí vai eliminar esses incentivos fiscais que tem entre os estados. A gente sabe que muitos projetos que estão chegando no Maranhão foram através do incentivo fiscal e, lógico, pela sua infraestrutura, que a gente tem uma evolução muito grande. Mas, no momento, até que seja concluído isso, os incentivos fiscais vão ter essa força de decisão para esses investidores que estão vindo e olhando essa outra facilidade, que é a evolução da infraestrutura, do potencial do mercado do estado do Maranhão, e também uma porta, né, para o Mato Piba, além do Pará, que a gente tem um complexo portuário muito forte. Então, tem muitas empresas vendo essa parte para chegar e começar logo a se implantar. Essa parte do incentivo fiscal, ela vai ter alguma acelerada para que esses investimentos cheguem mais cedo? Na verdade, né? A reforma tributária se preocupou com isso. Eu achei a construção muito engenhosa nesse aspecto, porque você não podia quebrar a segurança jurídica para o investidor que resolveu aplicar seus recursos no desenvolvimento de uma determinada região, obteve uma renúncia fiscal, uma isenção, e que, em função da reforma tributária, deixaria de perder esses benefícios para o futuro. Então, a reforma tributária criou fundos compensatórios, fundos de desenvolvimento regional, fundos compensatórios de um modo geral. Essas empresas que se instalaram, que já tinham benefício, elas vão conseguir acessar esse fundo pelo valor dos incentivos que eles teriam, que continuariam tendo, só que esse incentivo, em vez de ser um incentivo de uma dedução, por exemplo, de um crédito na apuração do imposto, um crédito meramente fiscal escritural, ela passará a ter pelo fundo de compensação, como medida de compensação, como medida compensatória pela perda do incentivo, ela vai ter um incentivo financeiro. Pelo período que estava, pressupõe, pelo período que estava previsto a isenção, o incentivo dela. Então, por exemplo, se a empresa tem um benefício fiscal que vai entre 2032 a 2035, ela já tem esse benefício, ela tinha esse benefício no ano passado, quando foi em 2032 o benefício fiscal deixa de existir, mas ela passa a ter um crédito financeiro correspondente à compensação daquele valor que deixou de ser incentivado. Porque não poderia prejudicar
É um contribuinte que investiu e trazer insegurança jurídica. Para esse momento agora de reforma tributária, se você não tem esses mecanismos de compensação, se você não tem esses fundos, o nível de ansiedade, de insegurança beiraria o absurdo. É um insuportável. Ainda mais ainda que a gente tem essas taxas elevadas de juros que encarece, né, o investimento, mas esse ponto que você deu de como vai funcionar esse esclarecimento, muitos ainda não têm isso claro. Isso foi muito bom você estar abordando e explicando, Marcelo. As empresas, elas têm que, assim, qual é a nossa preocupação, o que nós nos voltamos, principalmente nesse momento inicial, nós que eu falo, administrações fiscais, você tem um marco regulatório muito claro, que nós não temos ainda, porque ainda está em construção, não é que já passou o prazo, aqui está em construção, está no prazo normal, que são as leis complementares, as leis ordinárias, os regulamentos que vão surgir. É sempre assim, Constituição, depois vem lei complementar, trazendo normas gerais para todos os estados, depois leis mais específicas, depois regulamentação. O que nós nos preocupamos físico nesse momento? Em ter o marco regulatório e ter sistemas para controlar isso tudo. Você sai de um modelo de apuração que é do ICMS, passa para um outro novo IBS, você tem que transpor todos os seus sistemas de acompanhamento da receita, relatórios gerenciais, identificação se o pagamento está caindo, se não está caindo, se o pagamento quita débito do contribuinte. Imagine você fazer isso para um volume de contribuintes, pessoas físicas e pessoas jurídicas que nós temos no país. É por isso que a reforma vai até 2032. Inicia em 26 e termina em 32. Porque, de fato, é complexo. Nesse momento, a nossa preocupação é marco regulatório, criação do comitê gestor, regulamentação do comitê gestor do IBS e sistemas. O contribuinte ele tem, para o próximo ano, de fazer o destaque na nota fiscal do valor desse novo IBS, então ele vai informar no campo separado, e essa preocupação inicial desse contribuinte. Mas duas outras observações são importantes. Primeiro, está acompanhando, está monitorando o acesso ao fundo de compensação e a regulação toda que vai sair ainda desse fundo. Certamente vai sair a regulamentação. E, ao mesmo tempo, inscrever os créditos de ICMS que ele tem para ser ressarcido quanto antes, até 2032. O que são os créditos ressarcidos de ICMS? Não é nenhum tipo de benefício fiscal. Primeiro, para ficar claro, é que, eu vou dar um exemplo mais simples. Quando você vende um produto para o exterior, ele deve sair sem carga tributária alguma. Por quê? Porque ele precisa ser competitivo no mercado internacional. Mas imagine uma empresa, eu vou dar um exemplo bem comum aqui no estado, que acontece todo dia. Uma empresa comercial exportadora de soja, uma empresa de soja, uma produtora de soja, ela compra, por exemplo, defensivos, químicos, produtos para fertilizantes, para a produção em si. Quando ele compra, ele paga um imposto, porque o imposto está dentro do valor da mercadoria. Esse é um problema que a gente vai deixar de ter. Está por dentro do valor da mercadoria. Você não sabe exatamente quando é que está pagando de imposto ou não. Essa é uma distorção que me parece desse modelo que a gente tem hoje. A reforma tributária deixa um pouco de acontecer. Então, o produtor, o fazendeiro, a produção da soja, compra esses produtos, paga o imposto. Quando ele vende para o exterior, o produto não pode sair com tributação. Então, só que ele pagou o imposto na entrada dos fertilizantes. Quando vai sair sem tributação. Então, ele não pode utilizar esse crédito desse imposto que ele pagou na operação anterior para deduzir na seguinte, porque não tem imposto na venda posterior. E ele fica aí com um volume de créditos de ICMS
correspondente ao pagamento dos produtos que ele adquiriu para sua produção e que não pôde utilizar o valor do imposto para deduzir na operação de exportação. E esses contribuintes, essas empresas, especialmente empresas voltadas à exportação, têm que habilitar o seu crédito até 2032. Tá. Agora, Marcelo, você pode me falar um pouco de como é que está a negociação de dívidas das empresas que a gente tem aqui no Estado? Wagner, a gente sempre tem tido, e agora mais ainda com a reforma tributária, para possibilitar que nessa reta inicial aí de reformas, os contribuintes possam estar adimplentes com seus tributos, porque ainda muita indefinição do futuro sobre o que exatamente vai acontecer com reforma. Pode ser que se exija, por exemplo, que para obter, acessar o fundo de compensação, você não esteja com qualquer dívida com o Estado ou com a União. Então, a gente tem que ter cuidado e a gente já vem preparando, o governador Carlos Brandão já nos orientou no sentido de preparar e estabelecer essas medidas de reparcelamento de dívida, de anistia de multa, de anistia de juros. O objetivo de um fisco, qualquer que seja ele, Wagner, nunca é fazer lançamento de multa punitiva. No passado, um dos indicadores que os fiscos utilizavam era justamente o de aplicação de penalidade. Ora, aplicar penalidade não pode ser um indicador positivo, porque você aplicou em alguém que deixou de recolher um tributo. O indicador que deve ser positivo sempre um fisco é o fluxo de arrecadação espontânea, ou seja, isso revela o nível de maturidade da administração tributária. Quanto maior o fluxo de arrecadação espontânea, tanto melhor, porque menor é o custo para arrecadar. E aí, me permita só um pequeno parêntese, para destacar que, por exemplo, no Maranhão, esse é um indicador utilizado por todas as administrações tributárias. É um indicador simples, e muito simples, mas sem perder a eficiência. Que é um indicador assim, quanto é que o Estado gasta para arrecadar, por exemplo, R$100. Eu estou usando R$100 porque é uma relação percentual. O Estado do Maranhão hoje gasta menos de R$3 para arrecadar 100. Então, é um indicador muito positivo. Apesar de que o objetivo é o fluxo de arrecadação espontânea, há eventualmente o lançamento de multas punitivas, que não é algo que agrade ou deva agradar aos fiscos. Então, sempre que a gente pode, desde que isso também não gere ou não aumente o nível de inadimplência, ou de sonegação, a gente tem sempre estimulado, e por orientação do próprio governador Carlos Brandão, que a gente tem essas medidas de parcelamento, de renegociação de dívidas, com redução de juros e multa. Hoje nós temos, até o final de dezembro, ICMS, até o último dia útil do mês de dezembro, o contribuinte pode pagar as suas dívidas atrasadas de ICMS, IPVA e TCD, com redução substancial de juros e de multa. No caso, até de 95% perdão de juros e multa. Isso aí é maravilhoso, porque muitas dessas empresas ainda têm o reflexo do que aconteceu na pandemia. E elas estão ainda se lidando com esse endividamento, que aí envolve empréstimo, juros, e aí também atraso na arrecadação. Então, essa possibilidade de você de dialogar e o próprio governo do Estado elaborar meios para reduzir essa inadimplência, mostra que isso aí é essencial. E um outro fator que a gente observa, Marcelo, é a saída da informalidade. Então, com a digitalização dos meios de pagamento, então muitas empresas que estavam na informalidade entraram e aí estão jogando de acordo com a regra
montar o seu histórico de crédito para que tenha acesso a dinheiro mais baratos e aí também haja a prosperidade, né? O avanço, a expansão dos negócios. São esses os nossos propósitos e também é evidente, além de tudo isso que tu falou, que é o mais importante, é o que tu falaste, mas também isso tem possibilitado o ingresso de recursos adicionais. E quando a gente fala de ingresso de recursos adicionais, quando a gente fala de receita, quando a gente fala de arrecadação, a gente sempre tem que deixar muito claro o que é que isso significa. Significa políticas públicas para a população. Não existe, Wagner, hoje, modernamente, nenhuma forma de existência do Estado sem que exista tributação. Já houve no passado, já. Pilhagem, reparações de guerras exorbitantes, mas hoje não. Seja um país socialista, seja um país capitalista, você tem a tributação no centro das possibilidades de atendimento às necessidades públicas e à dignidade da pessoa humana. Eu sempre digo o seguinte, você olhar o artigo 5º da Constituição, só o artigo 5º, ou só o artigo 3º, objetivo, erradicar a pobreza e a marginalização. Imagina a quantidade, volume de recursos que é necessários para isso tudo. Isso tudo vem modernamente através do pagamento dos impostos pela população. A população, a sociedade paga seus tributos, o Estado reorganiza a distribuição desses valores de modo que possa impulsionar a atividade econômica, gerando emprego e renda. E atendendo, evidentemente, o que é o principal, atendendo às necessidades sociais. Agora, Marcelo, eu quero agradecer pela gentileza, pela atenção e pelo esclarecimento que você deu ao nosso público aqui, que estava ansioso para ter uma linguagem mais simples e se preparar para essa reforma tributária, para as expectativas que a gente tem no Estado, esse detalhamento da possibilidade da simplificação, de parcelar suas dívidas, tudo isso deixa o empresariado mais à vontade, mais aberto, dá um ânimo, né, para continuar a sua jornada. Então, meu amigo, agradeço mesmo pela sua gentileza e atenção em estar atendendo toda a nossa equipe e público que assiste e tem esse anseio aí de crescer junto com o Estado do Maranhão. Na verdade, Wagner, nós, a Secretaria de Fazenda, que tem que agradecer a possibilidade de estar aqui, porque, acima de tudo, é a possibilidade de dialogar com uma pessoa que é muito inteligente e que tem um programa que permita que a gente faça, de fato, uma interlocução maior com a sociedade e com a classe empresarial, eu sei que tem muito respeito a você. Eu que agradeço, meu amigo, e a casa sempre estará com as portas abertas. E qualquer novidade na parte tributária, é só comunicar a gente que a gente tem um espaço aí aberto para estar divulgando aí todas as novidades. Estarei inteiramente à disposição da próxima vez aqui mais cheio. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Até mais. Meus amigos, agradeço a atenção de todos e aguardem para os próximos episódios que vamos dar muito mais detalhes sobre negócios, investimento e gestão. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau.